Se você tem otosclerose, eu recomendo fortemente que você fique até o final desse vídeo. Aqui eu vou discutir vários aspectos da cirurgia, vale a pena colocar aparelho ou não. Então fica até o fim do vídeo se você tem esse problema. A otosclerose trata-se de uma doença que ela tem um caráter autossômico dominante de penetrância variável. Quer dizer, então tem um gene por trás disso tudo, mas de penetrância variável. Ou seja, se minha mãe teve, se minha irmã teve, se meu irmão teve, não significa que eu vou ter também. Então, eu herdo esse gene que vai levar a essa doença, mas às vezes ele pode ficar ali e você não tem manifestação da doença em momento nenhum da sua vida. Mas, diante de alguns fatores ambientais, se você é do sexo feminino, que é muito mais comum, ou uma pessoa, por exemplo, branca, que é muito mais comum, se você entra em contato com o vírus do sarampo, fatores hormonais, a mulher, por exemplo, quando ela passa por uma gravidez, ela tem uma ebulição hormonal e, se ela tem esse gene, pode levar à doença. O que acontece? Estou falando, eu movimento partículas de ar. Eu gero uma onda mecânica. Essa onda mecânica ela vai estar passando aqui pelo pavilhão, conduto auditivo externo, e ela começa a vibrar o seu tímpano. Vibrando o seu tímpano, você vibra o martelo, bigorna e estribo. Só que esse estribo ele fica aqui numa região denominada platina. Na doença otosclerose, a platina, em vez de ela ficar mole, porque o estribo ele vai fazer um movimento de pistão, e quando ele faz esse movimento, isso aqui movimenta. Só que na otosclerose você tem um processo de osteogênese que você vai acometer principalmente uma região aqui, que fístula antifenestra, que fica aqui, e essa platina que deveria ser móvel, ela fica enrijecida. Frente a isso, o estribo não consegue fazer esse movimento de pistão para empurrar o líquido que tem ali na cóclea. O líquido que tem ali na cóclea e depois estimular as células ciliadas, levando aquilo que era mecânico a virar um estímulo elétrico. Olha só que interessante. Então, muitas vezes a gente fala, o ossinho do estribo está doente. Não, o estribo está normal. Mas o estribo ele não tem esse movimento de pistão, porque justamente a platina onde ele está apoiado, ela é dura igual pedra. Ela não movimenta, ela não tem esse efeito de sanfona, esse efeito de pistão não acontece. Então a otosclerose, na imensa maioria das vezes, vai ser isso. Uma parcela muito pequena, uma raridade, ela pode começar a ter acometimento ao redor da cóclea, que é a otosclerose coclear. Então, o que o indivíduo ele tem na maioria das vezes? São indivíduos que eu falei para vocês, na maioria do sexo feminino, mas pode ser homens também, que em um momento da vida começa a ter perda de audição. É uma perda de audição que não acometeu a cóclea, mas o estribo ele não consegue fazer aquele movimento. Frente a isso, é uma perda que a gente fala que é condutiva. Então, o paciente ele começa a ter um gap, como vocês estão vendo aqui na audiometria, e esse gap ele vai se abrindo ao longo do tempo. Vai piorando cada vez mais ao longo do tempo. Como é que eu vou resolver a vida? Qual que é o tratamento? Primeiro de tudo, como é uma doença degenerativa, eu posso oferecer para o paciente uma modalidade principalmente de 2 tratamentos. O aparelho auditivo convencional ou a cirurgia. Eu quero que vocês entendam uma coisa, tanto um como o outro vai estar atuando na reabilitação da doença otosclerose, mas não vai impedir que ela possa evoluir em algum momento da sua vida. Isso não acontece. Então, a cirurgia ou a prótese, que é o aparelho auditivo convencional, ele vai atuando na reabilitação auditiva. Essa é a finalidade do tratamento. E a doença pode estacionar, por exemplo, do jeito que o paciente chega para mim, ela pode ficar ali para sempre. Ou pode chegar em algum momento da vida, por algum outro fator ambiental que só Deus sabe, ela pode geralmente piorar e levar à otosclerose coclear. Inclusive, em casos mais raros, em casos mais graves, o paciente ele tem um rebaixamento do componente sensório neural e inclusive o paciente pode evoluir até para implante coclear. Mas doutor, eu tenho otosclerose, então o que eu vou fazer? Doutor? Eu vou usar um aparelho auditivo? Eu vou fazer a cirurgia?
O que eu falo para os pacientes que me procuram, hoje, por exemplo, eu operei um paciente que veio, eu moro em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e acabei de operar um paciente que veio lá da divisa do Mato Grosso com o Pará. Ele me achou, viu meus vídeos, pesquisou meu currículo, e eu fico muito grato pela confiança de ter vindo aqui hoje. Eu vou mostrar a cirurgia dele para vocês aqui, para vocês entenderem o passo a passo. Então, o que eu faço, doutor? Eu vou colocar aparelho auditivo ou eu vou querer fazer a cirurgia? Bom, a cirurgia, ela tem o intuito do aparelho auditivo, ou seja, ela é mais invasiva. A cirurgia, ela tem seus riscos de piora da audição, risco da raridade, né? Eu nunca me deparei com uma situação dessa, nunca vi ninguém falar que fez isso, pode pegar o nervo facial e o paciente ficar com uma paralisia, tá? Então por isso que é importante você procurar um otologista que tenha uma expertise nesse tipo de cirurgia. O paciente, ele pode ter um nervo, corda do tímpano, eu vou mostrar para vocês na cirurgia, que se ele é lesionado, pode ficar um gosto meio amargo na boca. Isso é esperado e depois tem uma certa melhora. Vocês perceberão na cirurgia que eu vou mostrar, então o momento que pode ter uma piora da audição ou uma tontura importante é se o indivíduo que está fazendo a cirurgia em você ele não mede a prótese de maneira adequada. Ou porque a cirurgia é mais milimétrica que existe. Então isso é importante. Então procurem um otologista, certo? Então a cirurgia ela tem seus riscos como toda cirurgia. Toda cirurgia o paciente tem que estar ciente disso. Por outro lado, o aparelho auditivo ele não vai ter risco, ele vai levar o mesmo resultado da cirurgia, se for pensar bem. Ele vai ter um incômodo do paciente ter que estar usando aquilo lá a todo momento. Tirou o aparelho, já começa a escutar igual ele escutava antes, de uma maneira ruim. A cirurgia ela é muito mais interessante em pacientes, indivíduos jovens. Por quê? Porque ele não vai ficar usando aparelho. Você tem uma vida praticamente dentro da normalidade, diria normal, e você não vai ter nenhum dispositivo aqui na região do seu ouvido, certo? De uma maneira geral, o paciente que chega para mim e fala: meu amigo, você utilizou o aparelho? Se você utilizou, ficou super bem com isso daí, beleza, vida que toca a vida. Mas, é claro, se o indivíduo ele é jovem, se o indivíduo não gosta de utilizar aparelho, e é claro, eu deixo claro que é muito mais cômodo ele não precisar usar nenhum dispositivo, ter uma vida praticamente dentro da normalidade fazendo uma cirurgia. E como é que é isso? Pode ter pessoas que têm otosclerose bilateral, mas a doença ela se manifestou de um lado somente. Nesses casos, a cirurgia também é muito mais bem-vinda. Muito mais bem-vinda porque você resolve aquele problema, é claro, e esse paciente tem uma vida dentro da normalidade. Se um dia abrir o gap do outro lado, se um dia a doença começar a se manifestar do outro lado, a gente pensa em fazer alguma coisa. Então também são coisas importantes. Sempre, se for optar pela cirurgia, opera-se de um lado. Ficou bem, espera-se pelo menos uns 4 meses, 6 meses, depois faz o outro lado. Nunca se opera ouvido dos dois lados de uma maneira simultânea. Se estiver acontecendo isso com vocês, eu recomendo que vocês fiquem com o pé atrás. Ah, não, vou operar os dois lados uma vez. Tudo bem, eu tenho vontade de fazer isso porque eu estou no momento bom cirúrgico e às vezes eu penso, mas não é legal. Porque se tem algum problema, obviamente você vai ter o outro lado que é bom. Então a gente tem que colocar isso na balança, certo? Vocês ouvirão por aí também que dá para utilizar bifosfonatos. Bifosfonatos é aquele medicamento que utilizamos, por exemplo, para osteoporose. Esses casos eu acabo levando em consideração para pacientes que tem otosclerose, fez cirurgia ou usou aparelho e chega um momento da vida que por algum motivo que às vezes é difícil a gente pegar isso, ela começou a deslanchar, começou a piorar e entrou naquele otosclerose coclear, que é a minoria dos casos. Nesses casos, vale até a pena considerar um bifosfonato. Você vai escutar sobre necrose de mandíbula, muito raro, muito difícil, mas pede-se uma avaliação do bucomaxilo e nós podemos utilizar o bifosfonato, que a gente vai estar utilizando de uma maneira semanal aí, certo? Vem comigo agora que eu vou mostrar uma cirurgia para vocês entenderem como é que é feita essa cirurgia. Então, primeiramente, esse aqui é um paciente que está deitado, é um ouvido esquerdo, martelo. Aqui a gente consegue ver o brilho luminoso, aqui é o conduto auditivo. Aqui, o que eu estou fazendo aqui? Olha que interessante. Eu vou fazer a incisão
que é para elevar a contralateral. O que eu preciso fazer? Eu preciso elevar esse tímpano aqui. E como é que eu faço isso para elevar esse tímpano? Eu tenho que fazer uma incisão. Essa incisão tem que ser perfeita aqui e aqui. Então tem uma incisão aqui, outra incisão aqui. Agora eu preciso juntar isso daqui. Se houver rasgos, já é uma coisa que pode ser falha na cirurgia. Porque esse paciente depois pode ficar com uma perfuração do tímpano, que aí é catastrófico. Na imensa maioria das vezes, uma estapedotomia com uma perfuração. Então percebam que o corte tem que ser um corte clean, tem que ser um corte bonito, perfeito. Porque senão, isso acaba sendo problemático. Vai levantando esse retalho, que a gente fala que é retalho timpanomeatal, até chegar próximo do tímpano. E ali, com uma delicadeza muito grande, a gente vai levantar isso daqui. Então aqui você pode ver que é osso. E eu preciso chegar até um degrau que tem aqui nessa região, que chama ânulus fibroso, incisura de Rivinus, e aqui é o escutum. E vai dar para ver bem certinho aqui. Então se o indivíduo ele rasga isso daqui, é problema. Olha lá, mucosa da orelha média. Tímpano estava aqui, eu vou começar a levantar o tímpano. Então todos esses passos, eles têm que ser extremamente meticulosos, extremamente perfeitos. E aqui, o martelo, bigorna e o estribo. Eu vou movimentar aqui, vai movimentar aqui, mas não tem movimento aqui, ó, que é onde está o estribo. O estribo ele está assim, ó. Aqui eu estou desarticulando a bigorna do estribo. Então esse passo eu tenho que deixar um negócio que chama processo lenticular da bigorna. Senão a prótese depois pode escapar para cá. Aqui eu vou romper o tendão do estapédio, que ele é ligado ao estribo. Nesse passo eu vou fraturar o estribo em direção a essa região que é o promontório. Aqui, pessoal, o que acontece? Durante esse processo de fratura, se não tem delicadeza nenhuma nesse momento, ele pode, o estribo, ele leva junto a região da platina. Aí é problema. Aí, esse paciente era uma estapedotomia, vai virar um outro procedimento, chama estapedectomia. Os resultados tendem a ser um pouco piores. Não é o fim do mundo. Então, eu que sou cirurgião tenho que estar preparado para todas as complicações que possam acontecer nesse momento. Mas percebam que vai romper o estribo de uma maneira bem certinha aqui, ó. Esse aqui é o tendão do estapédio, que já tinha rompido ele. Olha lá. Crura posterior, crura anterior e lá ficou a região da platina. Parece uma ferradura, tá vendo? Olha que legal que é isso daqui. Ele não está doente. Acontece que aonde ele estava inserido está rígido, que é a platina. Agora eu coloco esse algodãozinho ali para poder mostrar bem a região da platina e eu saber aonde eu estou trabalhando. Eu nunca posso trabalhar numa região às cegas. E aqui parece que é grande, mas eu estou falando de estruturas de 0,3, 0,4 até 0,7 milímetros. Menos de 1 milímetro. Qualquer tremor aqui, você não pode nem fazer uma academia no dia da cirurgia. Então eu coloco esse algodão aqui justamente para poder tirar todas aquelas mucosas que estão em cima da platina. Com isso facilitando a visualização da platina. O que eu vou fazer aqui é uma curetagem. Bom, esse osso, muitas vezes eu não utilizo curetagem porque eu estou com endoscópio. O endoscópio ele me permite isso, diferentemente do microscópio. Mas quando eu abro essa região, esse escutum, esse osso, eu facilito o meu acesso, eu tenho uma mobilidade, um acesso muito mais fácil à região da platina. Então é importante essa curetagem em alguns momentos, tá? Quando a gente vai ficando muito, conforme a gente vai ganhando experiência, a gente vai tendo uma confiança muito grande na nossa cirurgia, tem momentos que a gente nem faz essa curetagem. É até mais bonito, mas ganha-se tempo e ganha-se mobilidade, eu diria eu, e campo cirúrgico para fazer a minha cirurgia. E tá vendo isso aqui, pessoal? Isso aqui é um nervo. Esse nervo chama nervo corda do tímpano. É ele, se for lesionado, pode dar uma sensação de ferrugem na boca, tá? É esse nervo que tá passando aqui na frente, ó.
Ele gosta de atrapalhar o nosso campo cirúrgico. Então, muitas vezes tem uma mobilização dele e o paciente vai ter uma digeusia, uma sensação de esquisita aqui na ponta da língua, mas isso ao longo do tempo melhora. Até se o cara tem cortar esse nervo de uma maneira inadvertida, certo? Mas os estudos mostram que a longo prazo, o outro lado, ele tem uma tendência de compensar isso. Então aqui é fazendo essa curetagem para melhorar justamente o meu campo. Aqui eu estou abrindo aquelas mucosas que ficam em cima da platina para que eu tenha um acesso e eu entenda melhor essa platina, que é o momento mais crucial da cirurgia. Então aqui eu estou limpando. Olhem só, esse brancão que está passando aqui é o nervo facial. É o nervo facial. Olha a distância do nervo aonde eu vou trabalhar aqui. Esse branco é o nervo. Se eu lesiono isso daí, o paciente fica realmente com uma paralisia da face, fica torto assim. Olha aqui, é uma platina que eu diria que é a platina azul. Então, neste momento, deixa eu colocar ali, essa platina, eu vou ter que fazer um furo aqui. E esse furo, ele tem que ser perfeito. Perfeito. Nós temos alguns tipos de platina. A platina azul, a platina branca e a platina obliterante. A platina azul, nesse caso, parece que ela está um pouquinho mais azulada. Eu fico muito feliz porque eu sei que vai ser muito mais fácil. Porém, às vezes tem umas que são brancas, que parece um giz e ela despedaça mais fácil. Tem outras que são tão... O espessamento dessa região é tão importante que faz como se fosse um osso bem duro aqui em cima, que é difícil de você fazer a platinostomia. E hoje eu utilizo, você vai entender aqui, uma broca que chama Dragonfly. E utilizando esse instrumento me dá uma segurança muito grande para fazer essa platinostomia. Porque com materiais convencionais, que são os fenestradores, você tem que dificilmente tem problema com isso. Mas a broca, ela me dá... É como se fosse um furo perfeito. E se eu tenho algum problema de um facial que ele entra aqui, eu posso drilar essa região para conseguir uma área para fazer isso aqui, a platinostomia. Se for uma platina obliterante, ela me permite tirar o osso aqui. E não raro, o problema não está só aqui. Eu já vi associações de uma bigorna que ela está endurecida porque o ligamento suspensor da bigorna ele fica endurecido com calcificação. E ela pode me ajudar nisso também. Já tive casos desse. Então ela me dá um preparo e diante de qualquer problema de complicação, estou preparado para isso. Esse momento é o momento da medição da distância da platina até a bigorna. Nesse caso, a distância da platina até essa parte mais lateral da bigorna dava 4,5. E eu tenho uns cálculos que eu fiz que eu posso passar da região da platina, a prótese, a hora que eu coloco a prótese, eu posso passar até 0,25 mais ou menos. Então eu acrescentei nesse caso 4,5 milímetros mais 0,25, ou seja, deu uma prótese de 4,75. Aqui vem outro problema. Eu percebo que tem colegas que colocam 4,5 milímetros para todo paciente. Esse aqui em questão, se eu colocasse uma de 4,5 milímetros, esse paciente não ia ter um resultado interessante. Esse paciente era grande, era forte e, obviamente, eu estou medindo. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu não estou colocando uma coisa padronizada para todo mundo. Cada paciente é único. Isso é importante. Esse aqui é o Dragonfly, que me dá uma segurança muito grande. É uma broquinha e eu vou fazer ali uma fenestra naquela região. Olha que interessante. Eu olho tudo que eu estou fazendo. Eu encosto. Eu com a mão bem leve, eu giro aqui em cima, sem pesar na platina como um todo. Até eu perceber, olha lá, eu senti que fez o furo. E eu fico muito tranquilo nessa situação, porque é um buraco que ele fica muito perfeito. E olhem lá que legal. Esse aqui é o buraco de 0,7 milímetros que eu fiz ali na região. E depois eu coloco a prótese de Teflon. Eu aloco naquele buraquinho e esta parte eu aloco aqui na bigorna. Infelizmente aqui teve um momento que eu perdi o vídeo. Eu só sei dela que tá aqui alocadinha, bonitinha, uma prótese de 4,75 milímetros, tá? Tá aqui bonitinha, coloquei esse gelfone aqui para justamente dar um reforço para essa prótese e para ajudar na cicatrização ao redor aqui dessa prótese. A hora que eu movimento
ali o martelo, eu vejo uma movimentação aqui da bigorna. Inclusive eu perdi essa parte do vídeo. O nervo corda do tímpano está totalmente bonitinho aqui. E depois o que a gente tem que fazer? Retornar o retalho tímpano metal, que é retornar o quê? O tímpano. Conforme vocês estão vendo aqui. A gente fala que é um clean cut, né? Foi tudo bem delineado, tudo certinho. Ele volta, é como se não tivesse operado esse paciente. Depois eu coloquei gel foam somente aqui onde está esses cortes. E esse paciente, lá na sala de recuperação, eu já percebi. Ele já conseguiu, ele já falava para mim que estava escutando. Por quê? Porque eu não fechei totalmente com gel foam aqui nessa região. Então, a autoesclerose, ela é uma doença que atrapalha muito a qualidade de vida do paciente e que, se você procurar um cirurgião que tem uma experiência, que tem uma expertise, de preferência que seja um otologista, que já tenha lidado com uma série de pacientes como esse, que saiba lidar com todas as complicações e que tenha um fenestrador muito bom se for fazer manual, ou que tenha o laser ou principalmente o Dragonfly. Se você gostou desse vídeo, mande para aquele colega seu que tem autoesclerose, que eu tenho certeza que isso aqui vai ajudar ele. Que às vezes ele fica na dúvida, quem que eu procuro. E, é claro, dê o seu like aqui para ajudar o crescimento do meu canal. Um abraço a todos.